quero falar com os discipulandos e com toda a igreja. Eu vou dar uma caminhada nas 13 lições do discipulado, em uma aula só, e nós não vamos passar do horário porque não pode. E a gente fecha com a nossa lição de hoje, que é sobre o avivamento para realizarmos a obra do Senhor. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Diga amém. Posso ficar sentado também ou tranquilo? Agora eu falei com o pastor Zé Luiz, se eu gostar dessa moda de dar aula sentado, acho que eu vou fazer a escola bíblica dominical todo domingo assim sentado, e a gente só projeta os slides aqui assim, ó. E aí, se a moda pega, vamos embora. Vamos começar por aqui, tá? Nem todos têm essa lição, mas eu vou destacar para os irmãos. E de fato todos aqueles que desceram as águas batismais aqui na nossa igreja passaram por essa lição do curso Doutrinas da Nossa Fé. Eu vou ficar com uma dívida com a nossa equipe do discipulado, que no próximo mês a gente repete o café, e eu venho tomar café com vocês juntos, porque o café eu fiquei devendo. Tudo bem? Vocês aceitam assim? Se for o caso, a gente parcela e vamos juntos. Na nossa lição do discipulado, e calha bem com o título da lição geral de hoje, nós temos 13 lições. Na primeira delas, é um livro da minha autoria, a gente trabalha sobre a nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Está transmitindo, né, gente? Deus abençoe, irmãos. Eis que tudo se fez novo. Eu preguei domingo passado aqui sobre você conhece a Cristo, e eu li esse texto, porque no versículo 16, Paulo fala sobre duas maneiras de conhecer a Cristo. Ele fala sobre conhecer a Cristo segundo a carne, e ele fala de uma outra maneira de conhecer a Cristo. E é só depois que ele fala desta outra maneira de conhecer a Cristo, que ele então diz: quem está em Cristo, nova criatura é. O que é conhecer a Cristo segundo a carne? É conhecer a Cristo apenas intelectualmente, apenas pela literatura. Aquela forma de conhecer a Cristo que Jó manifesta no capítulo 42, quando ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aquela mesma forma de conhecer que os apóstolos conheciam no dia que Jesus acalmou a tempestade, que de repente eles dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheciam a Cristo, mas conheciam apenas segundo a carne, intelectualmente. Aí Paulo vem e diz que aqueles que conhecem a Cristo de outro modo, esse outro modo que Paulo se refere ao conhecimento de Cristo, é conhecê-lo pela revelação que o Espírito Santo gera em nós para a salvação. Então Paulo diz: aqueles que conhecem a Cristo se tornam nova criatura. Os estudiosos dizem que o termo literal aqui é nova criação, aponta para o novo nascimento. A nossa experiência de vida cristã, a nossa experiência de vida com Deus, aponta para o novo nascimento que nos torna nova criação, nova criatura. E como nova criatura, a gente estudou nas lições, ou na lição, que nós precisamos ter consciência de que somos pecadores. Os nossos pecados foram perdoados, porque nós nascemos de novo. Amém? E a partir do momento que nós passamos pela experiência do novo nascimento, nós desenvolvemos hábitos que são da vida cristã. Entre estes hábitos estão a leitura da Bíblia Sagrada, a oração, a prática da oração e a comunhão uns com os outros. Esse é um comportamento típico de alguém
que foi tornado nova criatura em Cristo e por Cristo Jesus. Diga amém. Feito isto, experimentada a transformação, a regeneração operada pelo novo nascimento, qual é o próximo passo? Nós nos tornamos discípulos de Cristo. Essa é a segunda lição do nosso discipulado. O que significa ser discípulo de Cristo? A palavra matetes é a expressão grega para discípulo. Ela é diferente da expressão utilizada para falar de um aluno. Se quiser anotar, anota. Qual a diferença do discípulo para o aluno? O aluno ia na escola, frequentava a escola. O discípulo morava na escola. O aluno aprende do professor. O discípulo aprende ao professor. O aluno aprende aquilo que o professor fala. O discípulo aprende aquilo que o professor faz. É distinto, ele se torna um reprodutor, ele se torna uma cópia, ele se torna um repetidor. Jesus diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que Jesus diz isso? Porque no contexto judaico era muito comum. Irmão Sérgio, pode soltar um fundinho musical bem leve. Estou gostando de dar aula sentado. Diga nada. No contexto judaico era comum os alunos, digamos que o aluno Manassés Almeida quer escolher um mestre para ele seguir. Então ele descobria em Jerusalém quantos mestres havia. O dia que esses mestres reuniam seus alunos para dar aula, e ele ia participar de uma aula com cada um desses mestres. Quando ele terminava de passear por todas as aulas, agora ele ia escolher quem seria o seu mestre. Aí Jesus diz: no meu reino é diferente. Não é o aluno quem escolhe o professor, é o professor quem escolhe o aluno. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então Jesus está dizendo: eu escolhi vocês para que vocês sejam meus discípulos. E o discípulo, é importante lembrar, a segunda lição trata disso, não existe na Bíblia Sagrada a ideia de discipulado sem relacionamento. Não existe na Bíblia Sagrada a ideia de discipulado sem princípio de autoridade. Ou seja, para o aluno aprender com o mestre, ele tinha que desenvolver a disposição de conviver com o mestre. Então, conviver é relacionar-se. Por outro lado, ele precisava se submeter à orientação e aos princípios do seu mestre ou professor, que era chamado de rabi. É daí que vem o conceito, inclusive, de pedagogia, porque os pedagogos ou paidagogos eram orientadores que ensinavam os filhos das famílias mais abastadas a leitura, a escrita, as artes, a música. Eles eram pedagogos, paidagogos, professores. O rabi, por sua vez, era aquele que dava aula de maneira já para os adultos, partindo do princípio da repetição. Vamos dar um exemplo. Quando eu era menino, a minha letra era terrível. Então a professora pediu ao meu pai que comprasse um caderno de caligrafia. Quem conhece caderno de caligrafia, levanta a mão. Quem já usou, levanta a mão. Se denuncia, vai. Pronto. Então, aquele caderno de caligrafia era muito cansativo, gente. Que vinha uma linha lá em cima, com as letras artesanais, e 20 linhas embaixo. Eu sei porque eu contei. E eu tinha que repetir e encher cada linha daquela, para que a minha letra ganhasse o formato da letra matriz. Discipulado é isso. É quando o discipulando ou o discípulo repete o ato do mestre até que ele ganhe a forma
do Mestre. Então, o que é ser discípulo de Cristo? Repetir a Cristo, repetir o que Cristo faz, reproduzir o que Cristo faz, tão repetitivamente que você se torne parecido com Ele. Diga amém? Então, na vida cristã, se nós não aprendermos a reproduzir o que Cristo faz, a fim de que nos tornemos parecidos com Ele, então o conceito de discípulo de Cristo se torna apenas nominal, escriturístico, e ele precisa ser prático, experiencial. Então nós somos discípulos de Jesus. Significa que o mundo precisa nos reconhecer a partir dos traços de Jesus que são reproduzidos no nosso dia a dia. O meu esforço, o seu esforço tem que ser o esforço de fazer o que Cristo faria. Tem um filme antigo, que é uma produção católica, mas um filme muito interessante, que o título é Em Seus Passos, que faria Jesus? A ideia do filme é te despertar para que você saiba, naquelas circunstâncias, como Jesus reagiria. Porque normalmente nós não fazemos essa pergunta no dia a dia. E essa pergunta tem que fazer parte da nossa formação cristã. Amém? Na terceira lição do discipulado, nós temos uma abordagem de como manusear a Bíblia Sagrada. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, crer na sua palavra não é algo a ser discutido, é algo a ser experimentado. E eu preciso aprender a manusear a Bíblia, porque quando a gente chega na igreja, na maioria dos casos, nós temos uma Bíblia em casa, mas não sabemos manuseá-la. A gente está acostumado a deixar aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Só que agora que você é nova criatura e você é discípulo de Cristo, eu vou chegar na lição de hoje na geral aqui, e vou mostrar para vocês que a lição de hoje tem tudo a ver com toda a construção do discipulado. Na medida que nós vamos nos familiarizando com a Bíblia Sagrada, nós vamos ganhando prazer na leitura dela. Eu tenho feito muitas lives. Acho que não, Zé, não precisa não. Obrigado. Eu tenho feito muitas lives sobre estudos da Bíblia. Eu estou inclusive fazendo uma série delas com o título Mergulhando nas Escrituras. Todo dia, meio-dia, estou fazendo. Porque quando a gente aprende a manusear a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia é gostosa de se ler. Então, por exemplo, pastor, Antigo Testamento, para facilitar a sua leitura, o Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Anota esse trem que é aula. O Antigo Testamento é dividido em 5 partes. A primeira parte é chamada de Pentateuco. São os 5 livros da lei mosaica, de Gênesis a Deuteronômio. A segunda parte são os livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esté, e que trata estritamente da história de Israel, a construção do reino, a divisão do reino, a dispersão do reino, a retomada do reino, os livros históricos. A terceira parte são os livros poéticos: Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. A quarta parte, que se subdivide no Antigo Testamento, são os profetas maiores, que vai de Isaías a Lamentações de Jeremias, Isaías a Daniel, Isaías a Daniel. E a quinta parte, os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias. Então, quero ler a Bíblia? Vou escolher um tomo, um pacote desse. Eu vou ler os livros poéticos. Então, vou ler de Jó a Cantares. Eu quero ler os livros históricos, porque eu quero conhecer a história de Israel. Então, você vai ler de Josué ao livro de Esté. Entende?
Isso facilita a leitura. Já o Novo Testamento é dividido em 4 partes: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; livro histórico, que é o livro de Atos; epístolas e Apocalipse. Eu poderia apresentar para vocês as subdivisões, mas se eu fizer isso agora, o tempo é tão curto que você não vai assimilar e eu vou mais embolar a sua mente do que lhe ajudar, tá? Mas é importante que você, como cristão, não apenas tenha uma Bíblia, leia-a e faça da leitura da Bíblia para a sua vida uma rotina. Quantos aqui conseguem dedicar 1 hora do dia para a leitura da Bíblia? Levanta a mão, honestamente. Eu consigo dar 1 hora do meu dia para a leitura da Bíblia. Levanta a mão, honestamente, tá? Ok, legal. E os que não conseguem, por que não conseguem? Não tenho tempo, pastor. Dá. Todo mundo aqui consegue dedicar 1 hora do seu dia para a leitura da Bíblia. Se o senhor soubesse minha correria. Aí alguém diz assim: cada um no seu canto sofre seu tanto, né? Cada um sabe onde que o calo dói. Não, são mecanismos que nós arrumamos para justificar a nossa desorganização de tempo. Mas preste atenção: você consegue ler a Bíblia 15 minutos ao acordar, 15 minutos no seu horário do almoço, 15 minutos no final do dia quando está voltando do trabalho, 15 minutos na hora de dormir. Leu a Bíblia 1 hora. Se você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia em 1 ano. Não é difícil. O tempo que você gasta para ler 3 capítulos da Bíblia, muito provavelmente você gasta no Instagram ou no WhatsApp. É só uma questão de a gente colocar isso dentro da nossa agenda e como nossa prioridade. Entendeu? Amém? Então, eu sou nova criatura, sou discípulo de Cristo, estou manuseando a Bíblia porque a Bíblia é o meu livro de formação, é o meu livro guia, é o meu livro mestre. O discipulado é para isso, é para tornar para você a leitura da Bíblia apaixonante. Chega o momento de descer às águas batismais. Por que um cristão, o cristianismo usa o batismo como marco divisor da conversão? Porque assim como a circuncisão apontava para o pacto de Israel com Deus, o batismo nas águas é a minha declaração pública de que a minha decisão de seguir a Cristo é irrevogável, é inegociável. Não quero ser batizado porque aumenta a responsabilidade. Não, você não é criança, você não está brincando de fé. No momento que você entregou a sua vida a Jesus, você já a entregou decidido a segui-lo, sim ou não? Sim ou não? Então por que a dúvida do batismo nas águas? É a sua declaração pública de que a sua decisão de seguir a Cristo é inegociável. Não vou pecar mais? Infelizmente, pode ser. Vou pecar, vou fraquejar, vou duvidar, terei medos, mas a minha decisão é tão arraigada, é tão enraizada, que não importa o que aconteça, eu não abro mão de seguir a Cristo nunca mais. Por isso o batismo nas águas, que nós teremos no mês de julho, na semana do aniversário da igreja. Então os irmãos que não são batizados nas águas ainda, que já estão no discipulado, confirmem com o pastor Eliquinho, que é da liderança do discipulado, está aqui. Os que não estão no discipulado, procura o pastor Eliquinho. Levanta a mão assim, pastor, de novo, isso.
Pastor, eu quero entrar no discipulado, eu quero ser batizado em julho. Você que está com a gente no online, que aceitou a Jesus a partir daqui, dos cultos ministrados aqui, que deseja ser batizado, entre em contato com a nossa secretaria, para que seja providenciado, para que você de repente possa vir no dia e descer as águas batismais. Após a experiência do batismo nas águas, então nós temos aqui a nossa quinta lição falando sobre a Santa Ceia. Nós teremos Santa Ceia hoje à noite. O que é a ceia do Senhor? É uma ordenança de Jesus para a sua igreja, e uma ordenança de aspecto tríplice. Na Santa Ceia, nós homenageamos e reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Na Santa Ceia nós confirmamos a nossa aliança uns com os outros, como membros do corpo de Cristo, e que estamos em comunhão. Na Santa Ceia nós asseguramos a nossa esperança da volta de Jesus, para nos levar à sua glória, e um dia estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Então, a participação na ceia do Senhor não pode ser algo banalizado. Não, hoje eu não vou participar da ceia porque eu me chateei com a minha mulher. Quem é casado, levanta a mão. Os homens, por favor. Isso. Quem é o homem aqui que nunca se chateia com a esposa, levanta a mão que eu quero te conhecer. Anjo. As irmãs aqui que tem marido, levanta a mão. A irmã que o marido nunca lhe chateia. Homem anjo, o querubim. Levanta a mão. É uns querubim difícil, irmão. Uns querubim feitos de barro, que tem dia que só Jesus na causa. Então a sua participação na ceia do Senhor não pode estar condicionada a questões corriqueiras. Coloque isso como prioridade na sua vida, porque, como eu disse, ela celebra o sacrifício de Jesus, celebra a nossa comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e celebra a nossa expectativa da vinda de Jesus para nos levar à sua glória. Amém? A lição de número 6, a gente trata no discipulado sobre os privilégios da nova vida. O que eu ganho em ser crente? Qual é a vantagem de servir a Cristo? E uma das coisas que eu pontuo: a nova vida não é isolamento. Eu me converti, não posso me misturar com ninguém, porque o mundo é treva e eu sou luz. Tá, eu faço uma pergunta muito básica todo dia. Você vê as luzes das avenidas de Feira de Santana acesas meio-dia no mês de março? Sim ou não? Por que não? Porque não precisa de luz onde há luz. As luzes acendem que horas? Quando a noite chega. Então por que você é luz e não pode conviver com aqueles que você julga ser trevas? Primeiro porque a expressão já é um equívoco. Ela é mal colocada, sobretudo quando ela é colocada com aspecto de julgamento sobre o outro. Perspectiva bíblica não é esta. Segundo, nós temos que resplandecer exatamente onde precisa de luz. Se a minha fé... Um dia eu apareci com uma camisa rosa, e um amigo meu falou assim: não sou homem suficiente para usar uma camisa rosa. Tirando onda comigo. Falei com ele: irmão, se depende da cor da camisa para você se sentir homem, o negócio está ruim. Então presta atenção. Se para você se sentir luz, você não pode ser testado em ambiente de trevas, acho bom olhar a instalação. É bom olhar a instalação. Então vida cristã não é isolamento, é convivência. Eu estou fazendo um trabalho de mentoria com alguns dos nossos pastores, e eu tenho dito a eles: nós precisamos influenciar pelo ensino, influenciar pelo testemunho, influenciar pela solidariedade, influenciar
pela espiritualidade. Isso só acontece quando nós aceitamos conviver com as pessoas, com a habilidade de não julgá-las, com a habilidade de não sentenciá-las e com a habilidade de não fazer o que elas fazem só porque elas fazem. As nossas convicções têm que ser firmes suficientemente para que o mundo não nos enrede nas suas ondas. Então, na nova vida, nós precisamos viver e praticar o bom testemunho, honrar a Cristo com a nossa experiência de vida. A 7ª lição do nosso discipulado trata de dízimos e ofertas, porque é uma experiência comum da vida cristã que eu torne também as minhas finanças a serviço do reino de Deus. E apesar de muitos pregarem a mordomia cristã financeira na perspectiva de ordem, e alguns até colocam a salvação em questão, não é assim que eu enxergo. Primeiro, porque eu já aprendi que Deus não quer nada de mim que seja feito sob ameaça, que seja realizado pelo medo. Não é assim que Deus trabalha. Ou eu sou um adorador e toda adoração tem que ser movida por um coração espontâneo, ou eu sou um adorador, ou eu não entendi o propósito. Agora, uma pessoa que de fato se converteu a Cristo não se presta a questionar princípios espirituais estabelecidos na Bíblia Sagrada, porque a partir do momento que eu aceitei a Cristo e aceitei a sua palavra como regra de vida, de prática e de fé, eu compreendo que os seus ensinos farão parte da minha vida diária, da minha experiência comum. Então, ser ofertante na casa de Deus é uma resposta natural daquele que assimilou a sua palavra. Ser dizimista na casa de Deus é uma resposta natural daquele que entendeu o princípio da mordomia cristã. Não adianta ninguém me provocar e querer discutir comigo dízimos e ofertas e outros valores das Sagradas Escrituras. Se a pergunta tiver o intuito de entender, de compreender, a gente conversa a tarde toda. Mas se é o prazer da discussão, não, irmão, você se converteu? Me converti. Então, a palavra de Deus se torna regra de vida, de prática e de fé, e eu não a discuto, eu a entendo para colocá-la em prática. Então, faz parte da minha vida cristã entender que os dízimos e ofertas são expressão de adoração a Deus, e cada um na medida que recebeu. É lamentável que muita gente, em vez de vir para a escola dominical na igreja onde congrega, em vez de ir para a escola dominical na igreja onde congrega, fica pesquisando em fontes que ele não sabe exatamente qual a pureza da fonte. E eu digo sempre, alguém me perguntou esses dias, eu posso pesquisar na internet assuntos para pregações? Pode. Agora olhe a fonte. Quem está ensinando? Quem está ensinando sabe, conhece, é coerente com as Sagradas Escrituras? Ou só porque a internet é terreno sem dono, chegou lá, tomou posse de um lote e agora entende que pode construir um edifício? Então observe as fontes, com quem você aprende, quem te orienta, quem te ensina. Na 8ª lição do discipulado, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia, porque pneuma é uma palavra grega que é espírito, vento, sopro. E nós estudamos na lição que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito da promessa, é o Consolador da igreja,
É Ele que gera em nós sensibilidade para as coisas de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu já disse aqui na igreja, eu acho estranho eu usar a expressão preguei hoje à noite e ganhei 10 almas para Jesus. Eu acho muito estranha essa colocação. Por que eu acho estranha? Porque, inclusive, essa semana conversando com um dos jovens da nossa igreja, ele mencionou isso. Às vezes o pai está orando pela salvação do filho há 10 anos, jejuando toda semana pela libertação do filho. A mãe vindo para o ciclo de oração, fazendo campanha, fazendo projeto de oração, indo para o monte, coloca o nome do menino em 200 ciclos de oração da cidade. Aí um dia eu prego 40 minutos e o rapaz aceitou Jesus, e eu digo que fui eu que ganhei ele para Jesus. Irmão, ganhar uma alma para Jesus é uma operação de resgate. Existem equipes de Deus atuando em todas as frentes, e o Espírito Santo fazendo a obra de convencimento da justiça, do pecado e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo. Dentro desta relação com o Espírito Santo, na nossa lição de número 9, a gente trata sobre a obra do Espírito. E ele atuou no Antigo Testamento, ele atuou no Novo Testamento, ele operou no ministério de Jesus, ele operou na igreja do Novo Testamento, da igreja apostólica. É o Espírito Santo que utiliza os profetas para anunciar a vinda de Cristo. É o Espírito Santo que repousa sobre Maria para nela gerar o Filho Santo de Deus. É o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que foi o Espírito Santo que guiou Jesus ao Calvário. Ele ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus, pelo Espírito eterno. Não dá para viver a vida cristã sem desfrutar da comunhão e da experiência do Espírito Santo. Amém? Posso ir mais um pouquinho? Tenho mais 15 minutos? Você suporta? Quem não suporta, levanta a mão. Não suporta? Ah, tá bom? Vamos lá então. O pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu recebi aqui uma irmã um dia, no final de culto, não é membro da nossa igreja. Ela veio com o esposo e ela chorava demais. Ela chorava muito. Ela tinha certeza que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E ela já tinha conversado com o pastor dela, e o pastor dela respondeu a pergunta, mas ela não assimilou e não compreendeu, e continuava angustiada e aflita. Tomar remédio na frente da câmera. Aí alguém vai dizer assim: esse pastor não tem fé. Esse dia o cara chegou numa live minha e falou: esses pastores não creem, não tem fé, não conseguem nem se livrar dos óculos. Digo: mas rapaz, não é possível que eu tenho que responder isso. Dá licença, viu, gente? Eu creio que Jesus cura? Creio. Eu oro e Ele cura. Ele vai curar a gente hoje. Ele vai me curar hoje? Não sei. Mas Ele vai curar alguém hoje. Pode receber, estou lhe dizendo sério. Só que eu aprendi que fé não se manifesta só quando eu sou curado. Se manifesta quando eu, apesar da enfermidade, continuo crendo que Jesus cura. E eu creio. Então vamos lá. Então essa irmã chorava muito. E ela tinha certeza que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E o pastor dela mandou que ela fosse conversar com um outro pastor. E ela foi, mas ainda assim ela continuou padecendo. E o pastor disse a ela: procura o pastor Josué, ele tem um conhecimento bíblico, tal, vai te responder.
E ela veio e ela chorava. E eu fui lá para o gabinete com ela, o esposo. E ela disse: pastor, eu tenho certeza que eu blasfemei contra o Espírito Santo, e eu estou com muito medo, e eu não quero perder minha salvação, e eu quero servir a Cristo, eu tenho vontade de evangelizar, eu amo discipular, eu amo pregar, eu gosto de fazer a obra. Pastor, eu estou arrependida e tal. Eu disse: minha irmã, espera um pouquinho. A senhora está arrependida? Estou. A senhora deseja servir a Cristo? Muito. A senhora quer ir morar no céu? Pastor, a senhora não blasfemou contra o Espírito Santo. Como assim, pastor? Quem produz em nós arrependimento é o Espírito Santo. Se o indivíduo blasfema contra o Espírito Santo, a operação do arrependimento não acontece mais, porque ele é entregue a uma dureza de coração, na qual o Espírito Santo já não opera. Se o seu desejo é servir a Cristo, honrar a Cristo, morar no céu, evangelizar, ganhar almas para Jesus, você se arrepende dos seus pecados, fica consternado quando comete um erro, o Espírito Santo está morando em você, santo, porque quem produz tudo isso em nós é o Espírito Santo. Me entendeu? Diga amém. Então eu disse para ela: pode ser que a senhora peque contra o Espírito Santo, entristecendo-o por um ato pecaminoso. A Bíblia diz que nós não devemos entristecê-lo. Só que nós temos que distinguir o pecado da blasfêmia. A blasfêmia é um nível irrevogável de um ato de afronta ao Espírito da graça. É quando eu sei que aquela obra é do Espírito Santo e, por exemplo, eu a atribuo ao diabo. É quando eu caracterizo o Espírito Santo como uma entidade maligna. É preciso entender isto. Mas, irmão, a nossa salvação não é operada pelas nossas boas obras. A nossa salvação é operada pela obra do Espírito Santo em nós. Você veio para a igreja hoje. Vou fazer uma pergunta redundante e meio burra. Quem veio para a igreja hoje, levanta a mão. Não é meio burra? É claro que eu vim, pastor. Vai ver se eu estou lá no portão. Até o seu ato de se levantar para ir à igreja em pleno domingo pela manhã está relacionado com a obra que o Espírito Santo tem realizado dentro de você, de comprometimento com a sua fé. Não é gratuito isso. Há uma operação do Espírito em nós. Na lição de número 11, nós estudamos sobre a pessoa de Deus. E sobre a pessoa de Deus eu quero dizer duas coisas que julgo extraordinárias. Uma, na teologia se chama antropomorfismo. Diga essa palavra comigo: antropomorfismo. Repete: antropomorfismo. Você aprendeu uma palavra nova. A segunda palavra, antropopatismo. Vamos lá, antropopatismo. Ok. Antropomorfismo é uma linguagem da teologia para atribuir a Deus, é uma linguagem bíblica muito utilizada, para atribuir a Deus características humanas. A mão de Deus, a boca de Deus, a face de Deus, os pés de Deus. Não significa que Deus tenha forma humana. Vamos chamar de artifício literário, para comunicar a nós a pessoa de Deus, porque nós não entenderíamos se Deus não se utilizasse de uma linguagem humana para se apresentar a nós. Mas olha, Deus é Espírito. Significa que Ele está em toda parte, em todo lugar, ao mesmo tempo, da forma que Ele quiser, na forma que Ele quiser. E antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos. Ficou triste, descansou, se irou. São sentimentos humanos para que nós entendamos aquilo que Deus está fazendo, como Ele está agindo e como Ele está reagindo.
Mas todas as vezes que nós vemos algo sobre a ira de Deus na Bíblia, por exemplo, não pense na ira de Deus como a ira da sua mãe, quando você passou com o pé sujo de lama, na hora que ela tinha acabado de passar pano na sala. A sua mãe ficou irada e pegou o cabo da vassoura e quis alcançar a sua cabeça. Não é, a ira de Deus não é isso. A ira de Deus não é possessiva. A ira de Deus não é vingativa. A ira de Deus não é impulsiva. A ira de Deus é a reação da sua santidade aos pecados da humanidade. Mas ele já deixou uma sentença estabelecida, e essa sentença será cumprida. Então, compreender a pessoa de Deus, conhecer a pessoa de Deus, é extraordinário, porque tem muita gente que está na igreja, mas tomada de um medo incrível de Deus. Quem tem medo de Deus, levanta a mão. Pode levantar, pastor, eu tenho medo de Deus, eu tenho pavor de Deus. Quem tem, levanta a mão. Graças a Deus, nenhum. Deus não quer que você tenha medo dele. Deseja que você o tema. Temor e medo são distintos, porque temor tem a ver com reverência. Temor tem a ver com honra, submissão. Mas como é que eu posso conhecer a Deus, pastor? Quem gostaria de conhecer Deus? Levanta assim a mão. Ok. Um dia disseram a Jesus assim: Senhor, apresenta-nos o Pai. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. A melhor maneira de conhecer a Deus é conhecendo a Cristo, que é a 12ª lição do discipulado. O conhecimento de Cristo te fará conhecer Deus, porque Cristo revela o Pai. Já viu alguém pregando? O Pai é cheio de ira, mata, mas o Filho é o para-raio, é o escudo. Presta atenção. O Filho se manifestou para cumprir um plano do Pai, o plano de resgate da humanidade, o plano de resgate da criatura. Então, Jesus revela o Pai, Jesus manifesta o Pai. Nós precisamos entender isto, e é preciso conhecer a Cristo. Mas nós não podemos viver a vida cristã conhecendo ao Cristo do qual o pastor fala, o Cristo do qual o professor da escola bíblica fala, o Cristo do qual o professor do discipulado fala, mas o Cristo que se manifesta em mim pela redenção, pela regeneração, que me libertou. Porque a sua obra, que é a última lição do discipulado, foi justamente para me resgatar, justamente para me salvar. Então, qual foi a obra de Cristo? Redimir o homem do seu pecado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Diga amém. Tem um hino no cantor cristão que diz assim, ó: morri na cruz por ti, morri para te salvar, meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ok, a obra de Cristo foi morrer por nós. E a nossa obra, qual é? Está aqui na lição de número 11. A nossa obra é falar de Jesus, é anunciar a Cristo. O título da lição de número 11 é o avivamento e a missão da igreja. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito Santo,
nós somos cheios do Espírito Santo para anunciarmos a Cristo, para evangelizar, para anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor. E por que precisamos de avivamento para isso? Porque só o Espírito Santo nos impulsiona. Só o Espírito Santo impulsiona a igreja na obra da evangelização. E aí eu concluo em 5 minutos, lembrando aos irmãos que Jesus falou da obrigação da igreja de evangelizar em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos. Em Marcos 14:6, quando ele está no deserto com uma multidão, e alguém chega para ele e diz assim: Senhor, manda a multidão embora para comprar comida. Jesus diz: manda a multidão embora? Não, dá-lhe voz de comer. Então ele está dizendo que é missão da igreja alimentar a multidão. Em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus declara que nós devemos ir. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Versículo 20: ide portanto e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E interessante que este ir de Jesus não é um pedido, é uma ordem. Em Lucas 24:47 ele diz: em meu nome preguem o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Em João 4:31 ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Em Atos 1:8 Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, missões locais, como em Samaria, missões regionais, e em toda a Judeia, missões nacionais, e até os confins da terra, missões transculturais. A lição toda de número 11 trata desses 4 aspectos da obra missionária. Toda a lição 11 de hoje, que é para ser estudada, gira em torno desses 4 aspectos da obra missionária: missões locais, regionais, nacionais e transculturais. Então, no Brasil nós temos um comportamento equivocado, porque a gente entende que missionário é aquele que saiu do país para outro continente, para outras terras, para outra língua. E na verdade, aqui, evangelizar aqui é fazer missões locais. Nós precisamos sentar e elaborar um projeto evangelístico para a Feira de Santana. Nós somos uma cidade de quase 700 mil habitantes, com uma população evangélica considerável. Nós temos cerca de 25% da população evangélica. Mas, gente, tem uma coisa errada. Como é que eu tenho 25% da população evangélica e eu estou na lista das cidades mais violentas do planeta? Nós estamos entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Mundo, não é do Brasil. Do mundo. É contraditório. É contraditório porque todas as vezes na história que houve avivamento, o índice de violência caiu, de prostituição, de corrupção, bares fecharam, pontos de prostituição fecham. Quando há avivamento, nenhuma entidade espiritual resiste diante de uma igreja em avivamento. Então, eu comecei um trabalho de, eu não gosto muito dessa expressão, mas vou usá-la, de mentoria com o Ministério de Louvor, com pastores, com a liderança da igreja. Para quê? Porque até o final do ano nós precisamos desenhar a Feira de Santana, fazer um projeto de evangelismo para a nossa cidade. Isso são missões locais. Mas nós precisamos pensar em missões regionais. Nós temos no estado da Bahia quase 2.000 povoados não evangelizados. Não há nenhuma cidade onde não tenha uma igreja,
mas há cerca de 2.000 povoados sem igreja nenhuma. Missões regionais. Então, pastor, eu tenho uma chamada missionária. Temos. Vamos mandar para missões. Vamos mandar lá para Umburana do Querer. Lá tem igreja, é porque eu lembrei desse povoado agora. Aqui em Nova Brasília, nós chegamos no povoado de Nova Brasília 8 anos atrás, não tinha uma igreja. Existem mais 14 povoados não evangelizados ali num raio de 30 quilômetros. Quando o Cristianismo Sem Fronteiras abriu a igreja lá, veio um pastor de uma cidade vizinha e abriu outra igreja de frente. Eu liguei para ele, disse: irmão, cresce, abre a mente. É um povoado desse tamanho. Nós chegamos em um, mas eu quero chegar nos outros 13. Em vez de você abrir uma igreja na porta da que nós abrimos, vai no povoado que está a 5 quilômetros, que não tem ninguém lá. Abre uma igreja lá e vamos evangelizar essa região. Vamos parar de pensar que igreja é mercadinho, banca de quebra-queixo, que você abre para concorrer. Nós queremos evangelizar, ganhar almas para Jesus. Precisamos evangelizar a Bahia. Missões nacionais. O Brasil é um campo missionário. Você tem no Nordeste estados com menos de 2% de evangélicos. 95% dos evangélicos do Ceará estão em Fortaleza. Significa que o interior do Ceará é um campo inteiro a ser alcançado pela evangelização. Eu não lembro o percentual do Piauí, mas até um dia desse era de 1 ponto alguma coisa de evangélicos. Missões nacionais. Rio Grande do Sul, não obstante ser um dos estados mais ricos do país, é um dos menos evangelizados. Acredite. Então nós precisamos evangelizar o Brasil. Aí nós usamos as redes sociais para tudo, menos para evangelizar. E missões transculturais. E é interessante que o conceito de missão transcultural que nós temos, o que é transcultural? É passar de uma cultura para outra. Ok? Interessante é que eu posso fazer missão transcultural sem sair do Brasil. Existe no Brasil etnias indígenas, é outra cultura. Comunidades de judeus, de chineses, de japoneses, de árabes, de israelenses, de portugueses, de holandeses, de alemães. Eu posso fazer missão transcultural sem necessariamente atravessar a fronteira. Sobretudo o Brasil, que é um país multicultural. Então, o que nós precisamos pedir ao Senhor? Que sejamos avivados por Ele. Que o avivamento alcance no nosso coração num nível que nós tenhamos o desejo de anunciar a Cristo, de falar de Jesus. Porque presta atenção, pegando do discipulado até a lição de hoje, você não foi salvo por Jesus para não fazer nada. Há um propósito. E eu encerro com esse texto. Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado, não que eu seja perfeito, Filipenses 3,12, ou que eu já tenha alcançado. Não sou perfeito e não alcancei ainda, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo está dizendo: quando Jesus me alcançou, Paulo está dizendo, quando Jesus me alcançou, Ele me alcançou com um propósito. Eu preciso cumprir esse propósito. Cumprir esse propósito é me entregar para ser usado por Deus, da forma que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.